Seguindo no próximo slide, ainda continuando em dados cadastrais, temos a identificação do número do chassi e do motor. Nesse slide, mostramos aí que a numeração do chassi ela é extensa, são 17 caracteres entre números e letras que compõem aí, basicamente a região onde o veículo foi produzida, informações sobre o fabricante, informações sobre aquele modelo ali. Então a numeração do chassi ela diz muito sobre a produção do veículo e as informações sobre aquele determinado modelo ali. Sobre a numeração do motor, ela é vinculada à numeração do chassi, tá? E é uma numeração que possui critérios de cada fabricante. Cada fabricante tem uma identificação aí para a sua numeração do motor, tá? A seguir, nós vamos ver a parte de regravação de chassi e motor. Quando é necessário remarcar o chassi ou o motor? Você pode muito bem remarcar aquela numeração de chassi ou na numeração do motor, em casos específicos que a lei permite fazer essa mudança, certo? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Tá? São os casos de quando você se deparar com um veículo que sofreu uma ferrugem e você não consegue identificar aquela numeração que está ali, seja do chassi ou motor. Nos casos em que o veículo é roubado e a numeração é raspada e fica difícil a identificação. Tá? Nos casos de batidas em que afetem a parte onde o chassi está gravado ou a própria numeração também, ou nos casos em que a numeração do motor ou chassi fica ilegível, ou seja, você não consegue, seja por danificada de algum jeito, que você não consegue enxergar essa numeração. Então, o que seria a remarcação? Remarcação seria você tornar legível aquela numeração que foi danificada de alguma forma, ok? É uma observação muito importante. A palavra regravação do chassi depende sempre de autorização do órgão de trânsito, ou seja, você não pode fazer por conta própria aquilo ali. Você bateu com o carro, a numeração ficou ilegível, aí você mesmo vai lá, pega um thinner, enfim, algum removedor e tenta limpar aquela numeração que ficou ilegível. Não, isso não é permitido por lei. Você tem que ter prévia autorização do órgão de trânsito para fazer isso. Ele é que é o órgão competente que vai determinar se você deve ou não seguir o procedimento de remarcação. Então o que você tem que fazer? Sofreu uma batida, está oxidado ali a numeração do chassi, o veículo foi roubado, fez o boletim de ocorrência, a numeração do chassi está ilegível, leva o veículo no Detran, lá eles vão verificar se é necessário a remarcação desse chassi e vão te dar os procedimentos que devem ser adotados. Ok? Então, basicamente, essas são as possibilidades de remarcação, que são os casos de ferrugem, roubos, oxidação, batidas que destruam a numeração do chassi ou do motor ali, e a numeração de alguma forma danificada por algum outro motivo que não possa ser visto. Ok? Vamos lá. Como fica a remarcação? Em relação ao chassi, após a remarcação daquele número de chassi, vai vir no final da numeração, no canto direito ali, após a sequência numérica, a palavra REM, de remarcação, ok? Você não pode fazer uma remarcação sem ter essa nomenclatura escrita no final aí da sequência numérica do chassi. Alguns Detrans estabelecem uma nomenclatura diferente. Eu já vi DASP, já vi uma outra remarcação com numeração diferente, ou só um R, mas basicamente todas se referem a REM de remarcação, ok? O mesmo procedimento se refere à remarcação de motor, tá? Então, na remarcação de motor, após a devida remarcação por uma empresa credenciada, vai vir a inscrição ali de REM de remarcação, ok? Duas hipóteses aí importantes sobre a parte do motor quando ele é regravado. O motor ele pode ser regravado por um bloco virgem. O que significa isso? A pessoa compra aquele motor lá, teve a numeração raspada ou está ilegível, ou o próprio motor deu defeito. Você vai ter que comprar um motor novo, certo? A pessoa pode comprar um bloco virgem sem remarcação, ou seja, não tem numeração nenhuma, ela pode ir na fábrica, no fabricante, comprar aquele motor virgem lá, só o bloco, e regravar a mesma numeração ali em cima, certo? Que vai vir a inscrição daquela numeração ali, igual ao original do veículo, com a palavra REM, ou ele pode comprar um motor novo que já existiu. Ele pode também comprar um motor que já tem uma numeração
ativa, certo? Que aquele veículo foi baixado e depois colocar essa numeração nova nesse veículo aí. Tá? Então uma informação importante que vocês devem avaliar sobre a questão do motor. Toda vez que o motor foi trocado por um bloco com um número que já existe de um outro veículo anterior, não vai ter remarcação, não vai ter a palavra REM, certo? Vai ter uma troca de motor. Isso é muito importante vocês guardarem essa informação. REM é para você remarcar aquela numeração ali do seu veículo, certo? Porque você comprou um motor virgem, um bloco virgem e colocou a regravação ali para tornar legível a acrescida da palavra REM. Quando você troca por aquele motor por um outro motor que já existia, uma numeração que já existia daquele mesmo modelo ali, por exemplo, não é remarcação. Ela é troca de motor, é motor trocado, certo? Isso é muito importante vocês averiguarem conforme está explicando aí nesse slide, ok? Tá? Uma outra questão importante também é que você não pode revitalizar o motor, ou seja, você não pode chegar e você mesmo passar um thinner ali e limpar aquela numeração, revitalização, isso é proibido por lei, tá? Sobre desvalorização, esses veículos que têm o chassi e o número do motor remarcado por alguma forma, ou trocado também se inclui nessa categoria, eles, em geral, o mercado determina dessa forma, sofrem algum tipo de desvalorização. Por que sofre esse tipo de desvalorização? Primeiro porque você não pode avaliar um veículo no mesmo valor Primeiro por quê? Porque você não pode avaliar um veículo que teve motor trocado, por exemplo, no mesmo valor de um que sempre teve motor original. Tem uma diferença. Entendem? O chassi remarcado, ele possivelmente sofreu alguma batida, algum dano que vai influenciar no seu preço ali. Então, muitas seguradoras não costumam aceitar veículos que tiveram seu chassi remarcado, assim como as financeiras também. Por quê? Porque o próprio mercado determina dessa forma um veículo que foi recuperado de batida, de roubo, e essa numeração sendo remarcada, as seguradoras costumam não aceitar ou jogar o preço daquele veículo lá embaixo, e as financeiras também não costumam aceitar financiamentos novos em virtude dessa remarcação. Tá? Então isso contribui ainda mais para baratear e desvalorizar aquele veículo ali remarcado. Veja bem, é um veículo ruim? Um veículo que teve o seu motor trocado por algum motivo? Um veículo que teve o seu motor remarcado? Não, de forma alguma, não é ruim. Mas ele vai sofrer com desvalorização. O veículo pode ser bonito, pode estar perfeito, mas ele vai sofrer uma remarcação exatamente porque teve algum evento ali que modificou a condição original daquele veículo, tá? Mas ele foi recuperado e reparado conforme os padrões do fabricante. Então, essa palavra REM, tanto no chassi como no motor, é muito importante de ser verificada e avaliada, ok? Você deve primeiro, antes de avaliar o veículo e passar para o seu cliente que você está vendendo aquele veículo ali, fazer uma checagem de seguros para saber se aquele carro vai ser aceito ou se ele vai conseguir no financiamento 100%, ok? Então é muito importante essa informação de remarcação aí, para ficar atento na desvalorização, ok? Vamos seguir.